Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Perpétua. Sejam bem-vindos todos à nossa live que trataremos de imposto de renda, especificamente, né, da notícia da isenção do imposto de renda, mas muito mais do que isso, né, uma análise eminentemente jurídica, voltados para concursos públicos, que é o que nos interessa, digamos assim. Eu sou a professora Perpétua, eu já trabalho há alguns anos, para quem não me conhece, na área tributária e trabalhava na Prefeitura de Teresina, na área fiscal e posteriormente agora eu trabalho no Judiciário, né? Numa vara especializada em tributos, né? No âmbito tributário. E sou professora de tributário já há alguns anos, né? E é um prazer aqui falar com vocês. Peço que me sigam lá no Instagram, Perpétua Neta. Sempre tento trazer o que há de mais atualizado eh, no direito tributário, né? Notadamente a reforma tributária e todas essas novidades, né? Eu costumo dizer, professora Ana Paula, que o tributarista agora não pode dormir. Quando ele acorda, já tem uma notícia nova, né? Isso. E aí eu vou passar aqui a palavra para a professora Ana Paula, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, falem comigo no Instagram, Perpétua Neta. Eu costumo ser bem solícita com todos os meus alunos e sejam bem-vindos. Pode falar, professora. Fica à Boa vontade. noite a todos vocês. Também é um prazer estar aqui. Eu sou advogada, sempre advoguei, né? Nunca passei aí pelo serviço público. Boa parte da minha advocacia foi relacionada a direito tributário, já há alguns anos. Também sou professora de direito tributário há uns 15 anos, mais ou menos, ou um pouco mais. É, isso passei, né, cursinhos preparatórios para o AB, cursinhos para concurso, graduação, pós-graduação, então a gente vai aí pelo acadêmico, né, dando um passeio aí pelas possibilidades. E aí, como a professora Perpétua falou, nosso intuito aqui é justamente, com um viés totalmente jurídico aqui, tentar trazer para vocês os pontos principais aqui, né, os que mais nos chamam a atenção aqui, para que vocês possam, inclusive, fazer uma revisão de alguns pontos e lembrar aí de algumas questões, de alguns pontos específicos, né? Vocês também quiserem me seguir lá no Instagram, meu Instagram é tributário.explicado. Então, da mesma forma, se precisarem de algo, estou lá à disposição de vocês, ok? É Então, isso. obrigada, professora. Eu vou começar aqui, vocês podem ver que a nossa aula vai ser conversada, vai ser totalmente conversada, e eu acho que a coisa boa dela é justamente que eu estou no serviço público há muito tempo, no tributário, e a professora Ana Paula está na advocacia. Então, na nossa aula, eu acho que ela vai se complementar, né? Isso é extremamente positivo. E assim, começando a falar sobre o imposto de renda especificamente, né, já que a gente teve a notícia recente, né, da proposta do governo federal de isentar a incidência do imposto de renda para aqueles que recebem, né, oferem renda de até R$ 5.000. E nessa notícia a gente já consegue trazer muita coisa é, muita interpretação para o direito tributário, né? E aí, quando se fala que foi o governo federal que resolveu estabelecer isso, eu puxo para a questão da competência. Qual é o ente competente para instituir o imposto de renda, né? O imposto de renda e proventos de qualquer natureza é de competência da União. Então, muitos aqui provavelmente vão fazer o concurso da Cefaz Piauí. Não é um concurso estadual, por exemplo, né? De certa forma, o estado do Piauí não poderia se meter nisso, né? Porque a competência é da União, certo? É, E também queria falar para vocês da função desse imposto, né? Desse tributo. O tributo ele pode ter função fiscal, extrafiscal, parafiscal, né? Dependendo do tipo de tributo. A maioria tem uma função que a gente chama de fiscal, que é a função que a gente conhece, a função que ela é meramente arrecadatória.
não é? Não é a função para regular setores econômicos, por exemplo, como extra fiscal. Então, a função do imposto de renda, ela é fiscal. E, além disso, a previsão constitucional desse imposto ter alíquotas progressivas. E aí, eu trago até aqui, vocês acham fácil na internet essa tabelinha? Da base de cálculo aplicada e a alíquota aplicada nesse imposto, que ela vai de zero, né, até 27,5%. E aí eu trouxe as iniciais aqui, que até 2.259,20 tem alíquota zero. A partir de 2.259,21 até 2.826,65, alíquota 7,5. Então, gente, na terceira faixa, eu tenho a partir de 2.826 até 3.751. E numa faixa 4 pagando 15%. E numa faixa 4 eu tenho de 3.751 até 4.664 pagando 22,5% de imposto de renda. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar é que se isso for aprovado, né, a professora Ana Paula vai especificar um pouco isso para vocês, mas se isso for totalmente aprovado, que não estamos nesse momento, estamos no momento de proposta, como eu falei aqui, toda essa faixa que vai até, inclusive vai passar, né? Porque numa quarta faixa eu tenho R$ 4.664, então até R$ 5.000 ninguém vai pagar imposto de renda. E aí eu tenho mais um detalhe para falar para vocês, né? O atual governo já isentou quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, ele ampliou essa faixa de isenção. Eu falei para vocês que a alíquota zero é quem ganha até R$ 2.259. E para fechar a isenção até 2 salários mínimos, o governo estabelece uma isenção de mais R$ 564,80. Ah, professora, mas quem é isento mesmo hoje em dia? Vamos fechar um valor, deixar de falar de números. Quem é isento hoje em dia é quem ganha até R$ 2.824 mensalmente, certo? Isso para vocês entenderem, né, que muita gente, ainda que não ganhe muito, paga imposto de renda, certo? E assim, o imposto de renda é um imposto que ele é descontado. Você vai descontando os valores da base de cálculo para poder se aplicar uma alíquota, certo? Posso explicar de forma mais detalhada depois numa próxima aula, mas ia ficar muitos, muitos números aqui. Mas é basicamente isso que vocês precisam saber nesse primeiro momento, certo? Professor, e qual é a justificativa no âmbito tributário? Qual é a justificativa disso, né? A justificativa disso é a promoção da justiça, né? Mas a justiça fiscal, a justiça no âmbito tributário, a justiça tributária, que é um dos pilares da reforma tributária, certo? De início, né, a reforma que foi aprovada, a reforma 32 de 2023, ela é uma reforma do consumo, né? Aquela reforma que vai mexer no ICMS, né, no ISS. Essa reforma que ainda vai ser aprovada, eu repito, vai ser uma reforma da renda, voltada para a renda e para o patrimônio. Então, é um segundo momento da reforma. Por isso que eu digo que o tributarista não tem paz, que as mudanças ainda não terminaram, né? E deixado isso claro, né? O que que vai acontecer? Milhares, na verdade, milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda caso seja aprovado. Eu até peguei um dado aqui, né? Que do total de beneficiados, 10 milhões de contribuintes ficarão completamente isentos, enquanto 16 milhões pagarão menos imposto. Então, por outro lado,
a necessidade de uma contraprestação, né? E essa contraprestação seria das pessoas que ganham mais de R$ 50.000, né? E aí, a proposta é que se crie um imposto mínimo de 10% para aquela pessoa que ganha até R$ 50.000 mensais, atingindo cerca aí de 100 mil pessoas, mas que matematicamente, segundo o governo, compensaria essa queda de receita, certo? Mas assim, o que que eu penso sobre isso, né? Já de cara, assim, ainda na minha opinião sincera, de que há muito que ser estudado, há muito que ser regulamentado. Por outro lado, por que que nós estamos falando disso aqui hoje? Porque é um tema muito quente, gente. As bancas querem saber se vocês estão atualizados. Se vocês sabem o que está acontecendo, se está, desde o começo do ano, se discutiu imposto de renda nas Olimpíadas, se discutiu imposto de renda, isenção do imposto de renda. Então, como é um tema que está muito quente, o aluno ele precisa estar totalmente atualizado. E eu acho que as bancas de concurso, elas podem linkar, por exemplo, com os princípios tributários. Por exemplo, princípio da legalidade, né? Que é totalmente necessário a legalidade para a criação, redução, instituição do imposto. E aqui eu trago a questão da anterioridade, né? Anterioridade nonagesimal. No caso do imposto de renda, ele segue o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade normal, né? Ele vai valer a partir do exercício seguinte, mas eu não preciso esperar esses 90 dias que fala a anterioridade nonagesimal. Isso para majoração, né? Porque quando é um benefício, aí pode ser aplicado de já. É, o princípio que eu queria também trazer aqui para vocês é o princípio da isonomia, né, cuja aquela ideia, né, que já vem de outros âmbitos de direito de tratar os iguais de forma desigual e os desiguais de forma diferente, segundo o que a gente usa muito aqui no direito tributário, que é a capacidade contributiva, né? A capacidade contributiva, porque, poxa, se eu tenho uma renda de R$ 4.664, eu já estou na faixa 4, né? Pagando 22,5 de imposto de renda. Então, o que se alega aqui é que as pessoas, que essa tabela, né, já está desatualizada e há muito tempo já se discute isso, dessa desatualização da tabela do imposto de renda. Inclusive, tem jurisprudência dizendo que o judiciário não poderia atualizar essa tabela, porque é de competência, é, é de competência do legislativo, o judiciário, se atualizasse a tabela, estaria legislando, né? Então, é para promover justamente essa justiça fiscal, né? A proposta de um avanço social, digamos assim, certo? E também queria tratar aqui, estou pontuando alguns pontos que considero importantes para a prova de vocês, o fato gerador, né? O fato gerador do imposto de renda é justamente o acréscimo patrimonial em determinado período de tempo, né? São renda e proventos de qualquer natureza. E eu acho muito interessante quando a legislação fala em proventos de qualquer natureza, professora Ana Paula, porque vem aquela questão dos crimes, né? Ah, se for uma renda do trabalho, se for uma renda do crime, vai sim incidir o imposto de renda, porque é provento de qualquer natureza, não importa, né, de onde vem, certo? E aí, eu vou passar aqui a palavra para a professora Ana Paula para me ajudar nessa nossa aula bate-papo e fazer suas considerações, e depois eu finalizo. Bom, então, a professora já trouxe aí um panorama, né, total, aí, geral das questões aí que foram colocadas essa semana. Então, veio um pacotão, né, um pacote aí de tentativa de redução de gastos, e no meio disso veio essa questão importante aí, que é o que nos traz aqui hoje, que é a questão do imposto sobre a renda, né? E aí tem uma questão
algumas questões, né? Mas uma das questões, como a professora falou, né? Sempre que há uma redução de arrecadação, né, ou há um benefício fiscal, algo que reduza o montante arrecadado, sempre haverá uma contrapartida, como ela falou. Então, assim, há de haver uma medida compensatória. Então, se de um lado você reduz a arrecadação, do outro lado você precisa subir de alguma forma. De algum modo vai ter que ser criado ali para que a balança não pese só de um lado, tá? Nesse caso, como ela já mencionou, você aumenta aí a faixa de isenção, ou seja, mais pessoas deixarão de pagar o imposto de renda por uma questão até, obviamente, justa, né? Tendo em vista o valor aí que está sendo considerado, inclusive para o ano que vem, conforme, né, o ministro falou na coletiva, ele falou que já se espera que seja para R$ 3.000 o ano que vem esse aumento. Então, né, as coisas vão se acompanhando, né? Embora a tabela fique desatualizada por muito tempo, mas a tentativa é de se equalizar isso, né? Mas aí, aqui, né, o que eu queria trazer? Né? Por exemplo, para essa contraprestação que nós estamos falando, que é esse imposto mínimo, que eles chamaram de imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, tá? Então seria 600 mil no ano. Como que aconteceria isso, né? E por que eu estou chamando a atenção para tudo isso? E aí, só um parênteses aqui, tá? Ai, meu Deus, já estou estudando um monte de coisa e agora vou ter que entender esse negócio. Calma, porque assim, isso aqui, como a professora Perpétua falou, é um assunto do momento, é um assunto extremamente importante, mas que ainda precisa de lei, né? Nós temos apenas aqui uma iniciativa, uma proposta, que ainda vai ser levada para o Congresso. Então, assim, temos algo, mas não temos nada. Então, assim, né, só para deixar vocês já com o sinal ligado aí, porque virão coisas, né, virão alterações. E para entender como isso vai funcionar também, né? Mas essa questão do imposto mínimo, fechando parênteses aí, esse imposto mínimo, como que ele vai funcionar? E aí vai ter um embate jurídico, com certeza, porque ele vai juntar ali todas as receitas. E aí a gente já vê um conceito diferente, receita-renda. Né? E aí, o que é receita, o que é renda? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a pessoa vai ter que pegar, quem ganha mais de R$ 50.000 por mês, vai pegar toda a sua receita. Receita envolve salário, envolve qualquer tipo de remuneração, né? Ainda que não seja seletista, obviamente, aluguéis, dividendos, né? Dividendos não são tributados hoje, por isso da desigualdade, inclusive, porque quem ganha mais normalmente tira por uma forma não tributada. E a gente acaba pagando por eles, né? Porque por isso que fica esse problema, né? Que aparentemente é insanável, mas a tentativa é que se junte tudo, inclusive dividendos, que é uma coisa que não se tributa, para também entrar nesse cálculo, tá? E aí fazer com que também seja pago o imposto sobre a renda diante dessa outra base de cálculo, dessa outra hipótese de incidência, vamos dizer assim, né? Mas isso ainda tem muito pano para manga, né? Vamos ver o que vai acontecer no Congresso, porque isso é uma coisa, assim como o imposto sobre grandes fortunas, que saiu, né, foi expurgado ali da reforma tributária, não que isso, obviamente, eu não estou falando que isso é uma grande fortuna, seria 10 milhões que eles estavam pensando, mas assim, na mesma lógica, né? Então, da mesma forma que aquilo foi expurgado, pode ser que isso daqui em razão dos dividendos, também tem alguma alteração aí da proposta, né? Então, como que eles Ó, professora, só lhe interrompendo aqui, ah, eu concordo, assim, porque eu gosto de estudar investimentos, né? Eu gosto ah, dessa nova área também que estou entrando nessa parte de investimentos, me interessa bastante, né? E uma das atrações de se investir aqui no Brasil é justamente que os dividendos, né? Se eu investir lá na Bolsa de Valores, os dividendos que eu recebo daquela empresa, por menor que seja, né? Porque o pequeno também pode investir não vai incidir, não vai incidir o imposto de renda, né? Não vai ser tributado com imposto de renda. E é, aí, quando as grandes fortunas, quando foi, não sei se os alunos aqui estão acompanhando, mas quando o imposto sobre grandes fortunas teve a possibilidade de ser criado para quem é realmente milionário, né? sim, No sentido da palavra, ele foi, né, totalmente eliminado, expurgado, né? ah, Como a senhora falou. exatamente. Então,
Quando eu chego aqui com imposto de renda e digo, olha, vai tributar não só a sua renda da pessoa física, o lucro da pessoa jurídica, mas também vai tributar você que está aí investindo, né, na Bolsa de Valores e está arrecadando seus dividendos. Você vai diminuir o seu ganho, porque uma parte vai ficar com o governo federal, né? Então você vai diminuir seu ganho. E aí é que eu acho, assim, considerando a experiência recente, né? O Congresso não mudou do tempo agora, né? Então, considerando essa mentalidade possivelmente, né, pode ter realmente alteração nessa questão dos dividendos, né? E aí a gente vai ficar acompanhando e claramente atualizando vocês. Mas o contexto que a gente tem hoje é o contexto que a professora Ana Paula tá comentando, né? Só fazendo um adendo aqui. Quando a gente olha a própria declaração de imposto de renda da pessoa física, né, pegando o nosso âmbito, você olha lá, tem rendimentos não tributáveis. Quando recebe dividendo, você coloca lá. Então, assim, Exato. você tributa o resto, mas não tributa o dividendo. Agora, né? Então, assim, nessa lógica, juntaria tudo isso, né? E aí você pagaria um imposto. Então, por exemplo, você tem que pagar um imposto mínimo de 10% de toda a receita do ano. Então, se no ano todo, né? Suponhamos uma pessoa que ganha 50 mil, então 600 mil no ano. Então, ela tem que pagar no ano 60 mil reais de imposto, tá? Que é 10% é o imposto mínimo que eles chamaram. Então, assim, se foi pago 60 mil, não tem nada a pagar lá no ajuste anual. No final do ano não tem nada a pagar. Agora, se foi pago, por exemplo, 40 mil durante o ano, ao final vai ter que pagar 20, porque tem que pagar o imposto mínimo, tá? Isso para quem está nessa situação de ganhar mais de 50 mil por mês, tá? Que não é grande parte aí, né? Venhamos e convenhamos, né? Mas, enfim, então é isso. Então, isso era uma visão aqui que eu queria trocar uma ideia aqui com vocês, que é essa questão aí das receitas, né? Então, receita é diferente de renda, que é diferente de lucro, né? Então, assim, que é diferente de provento. Então, tem várias denominações aqui, tá? Sobre E essa questão da renda, professor, também, já que a nossa aula é conversada aqui, assim, eu lembrei também de falar agora que, por exemplo, as verbas indenizatórias, né? Eu digo isso porque eu lembrei do serviço público, né? Eu recebo, por exemplo, eu sou analista judicial, e aí eu recebo uma verba que se chama de auxílio à alimentação e também auxílio saúde, né? Que são verbas fora o meu subsídio, eu recebo auxílio alimentação e auxílio saúde. E sobre essas verbas, eu não pago imposto de renda, né? O imposto de renda é deduzido da fonte, mas sobre essas verbas não incide imposto de renda, certo? Porque, na verdade, isso é uma verba apenas indenizatória, não é uma verba remuneratória. Daí não incide o imposto de renda. Então, quando eu estou falando aqui de tudo que a gente está falando aqui, essas verbas que são apenas indenizatórias, esses auxílios que muitas vezes o servidor público recebe, não incide imposto de renda sobre essas verbas. Só fazendo esse adendo, que às vezes, por exemplo, tem servidor público que chega a ganhar os 50 mil, né? Os servidores públicos, assim, de alto escalão. Mas, na tem, verdade, não chega a ser renda de 50 mil, porque uma parte dessa renda, ela se refere a parcelas indenizatórias, né? tem. E não só esse tipo de verba indenizatória, né? Qualquer um. Então, se a Qualquer pessoa um. tem uma indenização mesmo, né, na justiça, entrou com uma Um ação, dano ganha, moral, né, que eventualmente é, receba. exatamente, também não é tributado, porque tem natureza de recompensa mesmo, né? Você está sendo indenizada por algo que aconteceu e não tem caráter remuneratório. Então, por isso que não é tributado. E dentro desse panorama, né, de imposto sobre a renda, a gente tem que lembrar, a professora já falou, inclusive, né, de progressividade e tal, e isonomia, e também a gente chama atenção aqui para a capacidade contributiva, né, que nada mais é do que esse retrato. Então, estão todos interligados, né? A isonomia, a capacidade contributiva, a progressividade surge como se fosse uma ferramenta para se atingir a capacidade contributiva. Então, o que é essa capacidade contributiva, que inclusive é um mandamento da Constituição que com relação aos impostos, que sempre que possível se deve atender a essa capacidade econômica, vamos dizer assim, né? Que é aquela velha máxima, né? Quem pode mais, paga mais.
Quem pode menos, paga menos, que é a própria isonomia, não deixa de ser, tá? E, então, essa progressividade, cobrar progressivamente o imposto, busca você onerar mais quem possui mais capacidade para arcar com esse ônus. Inclusive, fazendo uma ligação com a reforma tributária, com a emenda constitucional, né, que já está positivada ali na nossa Constituição. Então, lá, eu só não lembro a capitulação ali, mas é no 145, os novos princípios, né? É, eu não sei, eu não lembro agora, eu não decorei ainda a capitulação ali, mas ele fala que tem que se evitar ali o efeito regressivo da tributação. Então, assim, veja, nós estamos falando aqui em progressividade, e a Constituição agora fala que deve se evitar a regressividade, né, da tributação. O que significa isso? Bom, se progressividade é aquilo que busca onerar mais quem possui mais capacidade econômica, mais capacidade contributiva, a regressividade é o oposto. É você evitar, ou se uma tributação é regressiva, é porque ela está onerando mais quem tem menos capacidade econômica, tá? Que é o que acontece hoje no consumo. Por isso que está havendo essa reforma, né? Quem acaba sendo mais onerado é quem consome, tá? Não as pessoas que oferem renda, que é o que a gente está tratando aqui. A maioria das pessoas que tem muito dinheiro recebem por vias que não são tributadas. Agora, a pessoa que não tem renda, mas consome, acaba pagando uma parcela gigantesca, né, de tributo que não se coaduna com essa ideia de isonomia, tá? Então, só para lembrar, fazendo pensando aqui um conceito que está na Constituição agora, que é da regressividade, que busca-se evitar a regressividade, é justamente o contrário de progressividade. Progressividade eu Eu tenho que. até achei aqui o artigo que você está falando, É, realmente é o 145, é porque está dentro do parágrafo quarto, né? Que tem fala que parágrafo. as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os E, efeitos regressivos. É só para citar aqui para os alunos, é o parágrafo quarto do 145 da Constituição Federal, tá, gente? isso. Então, atenuar os efeitos regressivos, porque já existe esse efeito regressivo, é nítido, por isso que essas reformas vieram à tona. Então, o efeito regressivo ele é claro, as pessoas menos favorecidas, as classes menos favorecidas é que pagam mais imposto. Aí você vai falar, como? Ah, pelo consumo, porque quem tem muito dinheiro dá um jeito de não ser tributado, tá? Então, é isso, tá? Outra coisa, nessas faixas aí, nós estamos falando de isenção. Então, vamos pensar ali nas faixas de progressividade. E esse alargamento da base, né, que é até R$ 5.000, faixa de isenção. Você também se lembre aí, né, até uma possibilidade de fazer uma revisão aqui, que isenção é uma forma, isenção por si só, tá? É uma forma de exclusão do crédito tributário. Então, assim, é uma forma de você dispensar por meio de lei, o pagamento de um tributo, tá? Então, a natureza disso também a gente tem que entender, né? Não tem que ser, é só R$ 5.000 agora. Mas o que é isso? Né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui de uma redução? Não, de uma exclusão do crédito tributário, ou seja, uma lei, por isso que a gente falou, princípio da legalidade, nós não temos lei ainda. Então, isso vai passar pelo Congresso e a isenção ela tem que vir por meio de lei. Também é uma regra, né, que isso ocorra. É preciso que uma lei disponha sobre a isenção, tá? E aqui, como se trata de tributo federal, como a professora falou, é uma lei federal. Então, essa lei vai dispensar do pagamento do tributo até R$ 5.000. Então, é uma faixa que está sendo excluída ali, ou excluído o pagamento relativo a essa faixa, tá? Que mais? Anterioridade. A professora já adiantou, mas aqui nós temos, independente do imposto de renda atender aí a anterioridade de exercício ou anterioridade anual, né, que é aquela que só espera o exercício seguinte, nesse caso nós estamos falando de isenção. Então, assim, como a gente está falando de isenção, e nós não estamos falando de uma revogação de isenção, que geraria carga tributária, geraria ônus tributário. Nós estamos falando aqui de um alargamento, ou seja, mais pessoas vão se beneficiar dessa isenção. Então,
independente se isso for sair ali 31 de dezembro, né, 1º de janeiro está valendo. Imediatamente isso está valendo, porque não está onerando ninguém. Pelo contrário, está priorizando ali que a tributação seja reduzida, né? E nesse caso, eliminada, tá? Professora, vou devolver, porque senão eu falo demais. Aí pode falar. E, gente, como eu falei para vocês, obrigada, professora. Nossa aula é conversada, né? Eu tentei estabelecer de forma geral para vocês entenderem, né? Como o nosso público é amplo, para vocês entenderem onde é que a gente está pisando, né? E a professora Ana Paula está justamente aprofundando. Mas, professora, eu queria também a participação dos alunos aqui no chat, se eles estão entendendo, se está tudo certo. Se eles têm alguma dúvida, né? Se eles podem ficar à vontade, explorar essas tributaristas que vos falam. Eu Nesta gosto, noite, né? sexta-feira, todo mundo. Merecem passar, né, professora? Quem está aqui Ah, quase é, 9h30 da perfeito. noite merece a aprovação. A torcida que é forte. E Exato. aí eu queria saber, para quem está ao vivo aqui com a gente, se vocês estão conseguindo ouvir tudo bem, se tem alguma dúvida, se querem fazer alguma observação. Estão tímidos? Vocês não estão dormindo, não, né, pô? Dá um oi aí. Não, e o pior é que eu não estou vendo o chat. Eu não sei o que aconteceu com o meu Zoom aqui, mas pelo menos eu estou vendo. Ah, agora eu vi. Então, vendo aqui, professora, colocar ponto negativo e Positivo. positivo. É. O que que você acha, professora? Não, ponto positivo, questão social, né? Justiça social. Então, assim, independentemente, né, de julgamentos com relação, por exemplo, se tudo isso ficar do jeito que está, tá? Vamos imaginar o cenário de que tudo ficará dessa forma que nós passamos aí para você, que as notícias trouxeram também, né? O bom, na minha opinião, né? O bom é você tentar salvaguardar aí as pessoas que têm menos capacidade mesmo, né? Contributiva, menos capacidade econômica e a ampliação dessa. Só que assim, tem um ponto também, né? Ampliar a faixa de isenção equivale também, por outro lado, sempre vai ter, gente, sempre tem dois lados, né? Então, assim, amplia a faixa de isenção, mas também, pelo menos é a estimativa e é o que se espera, sobe o salário, né? Então, assim, também se busca o aumento do salário mínimo, como aumenta, né? Vai corrigindo aí. Então, assim, a desigualdade a gente não, né, porque a justiça social ela está aí como um princípio, né? Então nós temos aí justiça fiscal, né, que é um princípio também positivado, que é o que se busca por essas medidas. Mas é difícil você equalizar. Você tenta mitigar, né, os efeitos ruins aí, tenta de uma forma ou de outra mitigar, e a faixa de isenção maior é uma vantagem, com certeza. Aí pulando para a contraprestação, que é o imposto mínimo, se você imagina, né, se imagina deste lado de cá, que é o menos favorecido, e olha para o outro que ganha a maior parte do seu rendimento, que é infinitamente maior que o seu, e é tudo por meio de dividendo, por exemplo, que não é tributado. Então, assim, a sensação de justiça propriamente dita aí, né, seja fiscal, seja social, ela está atrelada a isso também. Então, tudo está amarrado, né? Eu tenho a minha isenção garantida e também vejo que o outro está pagando, porque ele não estava pagando. E se um não paga, o outro paga por aquele. A gente costuma falar, né, professora, que não tem almoço de graça, né? Isso é exatamente isso. Não tem, entendeu? Não Então, tem almoço grátis. E é, assim, já que os colegas estão aqui perguntando, né? Eu também concordo, né, com a professora. É inquestionável a promoção da justiça, esse princípio positivado no artigo 3º, incluído pela emenda constitucional 132, que é a justiça tributária, né? Então, é inegável que a busca é um avanço social através da justiça fiscal, né? Concretizando o que a Constituição fala de justiça, de capacidade contributiva, né? No entanto, eu não sei se vai estar dentro, provavelmente vai estar dentro desse mesmo pacote de mudanças, algo que o ministro da Fazenda falou justamente de um ponto que eu questiono,
é que hoje quem paga imposto de quem paga imposto de renda, quem pagaria imposto de renda e tem doenças graves, ele é isento de imposto de renda. Por exemplo, a pessoa tem câncer e determinadas doenças previstas na lei, é um aposentado. Aí a pessoa não paga o imposto de renda, né? Um aposentado, um inativo, que tem uma renda de, sei lá, 10 mil, 20 mil, enfim, não importa, não vai pagar o imposto de renda. E a ideia é que a partir de agora, né? Acho que quem ganhar a partir de 20 mil reais vai pagar o imposto de renda, né? E assim, e isso é muito tênue, né? Porque eu conheço pessoas que não pagam imposto de renda que têm doenças realmente muito graves e que têm um custo muito alto. Então, eu posso até pensar que 20, 30 mil reais é muito dinheiro, que aquela pessoa vai sim ter que pagar o imposto de renda, mas a pessoa às vezes mora, sei lá, em Teresina, no Maranhão, ou no Piauí, no Maranhão, que não tem um tratamento, aí a professora vai ter que ir para São Paulo uma vez por mês, duas vezes por mês, ter que custear tudo isso em outra cidade, porque muitas, às vezes o SUS não cobre, o plano de saúde não cobre. Então, isso é mexer num negócio muito, muito tênue, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser positivo. Tudo bem, a gente vai ver a justiça social, a capacidade contributiva, mas a gente, para mexer nessas pessoas que são aposentadas, que estão inativas, que não estão mais trabalhando, né, que sofrem de uma doença grave, que tem essa benesse, né, essa isenção do imposto de renda. E a partir dessa mudança, né, em prol dessa justiça social, colocar essas pessoas que são idosas, que são doentes, e muito doentes, porque são doença grave, não é qualquer doença, para essas pessoas pagarem imposto de renda, eu acho que isso tem que ser muito estudado, muito observado assim do ponto assim humanístico mesmo para poder ser cobrado, certo? Assim, um ponto negativo de uma dessa questão foi justamente isso que eu observei, né? Porque a gente, tudo bem, a gente tem que observar a isonomia é justamente a concretização da isonomia é justamente isso, observar a situação de cada um, né? Então, eu acho isso ainda deve ser fruto de muito estudo antes de ser aprovado, né? Só que eu tenho medo, professora, porque nessa empolgação de se aprovar a reforma, né, poder prejudicar algumas pessoas que já estão, né, na minha opinião, numa situação de vulnerabilidade. Não, e o argumento que está sendo colocado é a tal da contrapartida, né? O prejuízo, mitigar o prejuízo. Ah, não, mas aí eu vou limitar essa possibilidade aí da isenção, né? Ou seja, só até para quem ganha ali, para quem recebe até 20 mil reais. Por outro lado, vai continuar a poder aí deduzir todas as despesas médicas, né, pagas ali. Mas isso não faz Uhum, diferença nesse cenário, entendeu? Porque deduzir, ela pode deduzir já. Então, assim, e outra, né? Se você for analisar tudo bem que o legislativo ele não se dobra aí às decisões judiciais, o legislativo ele tem liberdade para alterar, né? Mas os posicionamentos que foram firmados, tal, ele não está atrelado a isso, não está vinculado totalmente. Mas se você for analisar, né? Porque isso foi levado ao judiciário, é óbvio, porque administrativamente a coisa, né? E aí no judiciário a razão ali de decidir mesmo, né, o ponto que eles né, se debruçam ali quando dão as decisões, quando proferem as decisões, é questão de humanidade mesmo. Então, assim, não é questão do valor, ou uma, porque é uma isenção, normalmente, se você vai só administrativamente, essa isenção acaba sendo limitada no tempo, você tem que voltar a fazer perícias, então não é uma isenção incondicional, né, e eterna, então é uma isenção que você tem que renovar, vamos dizer assim, toda vez que tem que comprovar que é condicionado, né, tem que comprovar que preencheu os requisitos. Agora, já se você vai ao judiciário, o juiz te dá aquilo incondicionalmente. Então, olha, não precisa mais ficar fazendo laudos, né, e perícias e tal, provou a doença, ok. Então é concedido. Acho muito difícil, né, que isso passe, ainda que passe, mas assim, acho muito difícil que isso passe tranquilamente. E querendo ou não, assim, eu não consigo achar tranquila essa alteração. Para mim é extremamente prejudicial, extremamente. Porque não é só, mas
a pessoa ter um plano de saúde bom, mas não é só isso, gente, é uma doença muito grave, assim, não envolve só o valor ali que você está pagando. Também, claro, né, faz diferença, óbvio, mas não é só aquilo, entendeu? Tem todo um histórico para ter chegado até esse ponto, né? Então, também vejo como um ponto super negativo, assim, que vai dar bastante conversa até que isso tramite, né? Exatamente, gente. E diante disso, eu digo que, assim, nós precisamos estar atentos, né? Eu sei que vocês estão atentos, mais voltado para a questão do concurso, né? Mas nós, enquanto cidadãos mesmo, precisamos estar atentos, porque pode ser a gente, né? Pode ser alguém da nossa família, pode ser um amigo, né? Que justamente pode ser prejudicado com esse tipo de decisão do legislativo, né? Então, não pode ser algo goela abaixo, né? Digamos assim, tem que ser algo conversado, tem que ser algo estudado, tem que realmente ver quanto é que isso vai causar negativamente para as pessoas e positivamente para os cofres públicos, para saber se vale a pena, né? De certa forma, prejudicar essas pessoas para em prol dessa justiça fiscal que nesse ponto talvez nem seja realmente promoção de justiça, né? Então, considerando esse ponto negativo, né? E a alíquota, professora, estão perguntando aqui, a partir de 5.000, a alíquota será de quanto no Eu não sei se chat? foi mencionado, né? Não tem, gente, assim, essa proposta, só tem uma proposta, né? Mas, assim, não tem essa regulamentação ainda. A ideia é de uma atualização nessa base de cálculo, né? As faixas que eu falei hoje aqui para vocês, elas se mantêm, né, na data de hoje, né? E a gente vai acompanhando as alterações, legislativas, né? Nesse sentido. E outro ponto que eu queria falar aqui para vocês também é que uma das falas, eu acho que foi o Haddad que falou a questão do princípio da neutralidade, né? Que ele vem Isso, junto com a reforma tributária, né? Dizendo que, porque na prática não tem impacto zero no caixa do governo, há essa compensação, né? né? Para acordar e ter a surpresa. Como sempre, Exatamente. né? Como sempre. Principalmente se tratando de Exatamente, não. renda, Eu né? durmo cedo. Esse negócio do Haddad eu só vi no outro dia. Vocês acreditam? Eu durmo muito cedo. E aí, meu Deus do céu, aí eu acordei, botei no Instagram, o tributarista não pode dormir. Não pode dormir. Dormir lá, não posso nem dormir em paz. Foi à noite que ele anunciou e eu não tinha mais pego celular, televisão e tal. Dormi cedo. Aí no outro dia eu disse, meu Deus, não posso dormir. E é isso, gente, esperar a surpresa. E assim, em relação à neutralidade, é basicamente assim, a tributação, ela não interferir nas escolhas dos contribuintes, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Eu lembro do exemplo da neutralidade que eu gosto de falar em aula, professora Ana Paula. É do bombom, né? Do bombom e do wafer, né? Que a tributação mudaram o bombom, o chocolate lá, o sonho de valsa Sim, para ser wafer, para não ser mais bombom, porque a tributação do wafer é menor do que a do bombom. Por isso que mudou a embalagem, não foi para ficar mais bonito, não, gente. Foi o direito tributário que mudou. E isso não pode acontecer, porque, na verdade, as escolhas dos contribuintes, elas não podem ser interferidas, pelo menos deveriam ser interferidas minimamente pela, pelo direito, pelas escolhas, né, do legislador no âmbito tributário. Outro exemplo também é o acho que é o do sorvete do McDonald's, né? Do sorvete do milkshake, que na é. verdade, até o chocolate, viu? Chocolate. Creme também, acho que tinha creme de corpo e loção, desodorante, Exatamente. Então, alguma essas mudanças que às vezes a gente acha, não é porque agora o sorvete do McDonald's não é sorvete, é milkshake. tributação Tem pura, a né? tributação lá por trás, não é só porque é para ficar mais bonitinho, não. Muitas Não, vezes tem uma foi só tributação isso, por né? trás. Só Foi é isso, só isso. só o tributo que demandou isso. Aliás, o gosto do sonho de valsa ficou pior também, né? Depois que mudou a embalagem, foi, professora. Nem o bombom não suportou o negócio. Nem o bombom suportou a mudança. Então, gente, é isso, né? Então, para vocês verem como o tributário ele está presente sim no chocolate, no sorvete, no wafer, né? E no imposto de renda, né? Então, independentemente de ser bom ou ruim, nós devemos refletir isso,
com certeza é importante, é necessário, é um tema quentíssimo para as provas de vocês, né? E antes de passar para a professora Ana Paula fazer as considerações finais dela, eu me despeço aqui, dando parabéns para vocês que estão aqui na sexta-feira à noite, nos acompanhando, né? Nos escutando, aprendendo, né? Eu costumo dizer que eu tenho fome de conhecimento, eu sempre estou estudando, eu sempre estou aprendendo, né? Amo isso aqui, gosto muito mesmo. Tributário já é minha área há alguns anos, só tenho essa carinha de menina aqui, mas já é tributário, mas já é minha área há alguns anos. E estou muito feliz de estar aqui, né? E muito grata. Sigam lá, Perpétua Neto, estou à disposição. Um abraço para vocês. Um abraço, professora Ana Paula, gratidão, tá? Eu agradeço. E passar para ela finalizar aqui nossa aula. Não, então eu só vou finalizar aqui já dizendo para vocês que não dá para passar sem ler, já que vocês estão na sexta-feira à noite, já passou pela live, assim, né? Sem ler lá o artigo 145 nos novos princípios. Então, a gente passou por vários aqui. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês, assim, já se acostumarem que, além daqueles princípios constitucionais tributários que nós já temos, né, do 150, também esses outros do 145, que são gerais, né, ali do sistema, também é algo muito importante para vocês agora nesse momento, tá? E eu também agradeço aí pela oportunidade, parabenizo também vocês pela força aí de estarem acompanhando aqui, né, no momento, eu sei que todos buscam aí, quem está aqui busca uma mudança de vida, busca, tem vários sonhos, várias histórias aí por trás dessas carinhas aí, né, na câmera, então a gente sabe muito bem disso e por isso que a gente tenta fazer com o máximo de responsabilidade e consideração por todos vocês, tá? E eu só queria agradecê-los também da mesma forma, já aproveitar, fazer o meu jabá também, se quiserem me seguir, @tributário.explicado, terei o maior prazer de conversar com vocês, tá bom? Mas é isso, boa noite, muito prazer a todos aí, espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Até breve, gente. Um abraço. Tchau.